Vamos começar então. Hoje a gente vai falar sobre gestão de ativos e investimentos, né? Eu acho que é um tema que está muito em voga agora, em especial por conta também da agenda regulatória da ANA desse novo marco de saneamento, inclusive com a possibilidade de concessões, né? Antes a gente trabalhava com muitas autarquias, então acaba que as autarquias municipais muitas vezes não têm, até pela sua estrutura de contabilidade pública, né? Muitas vezes utilizada, não tem uma gestão de ativos e uma gestão de investimento, às vezes, estão desenvolvidas, mas as empresas, principalmente as TESs, né, as companhias estaduais e tal, já lidavam, de certa forma, com esse tema. Então, algumas coisas eu acho que são, de certa forma, novidades para algumas dessas empresas, dessas autarquias menores, mas na maior parte já são procedimentos, de certa forma, adotados, especialmente em grandes companhias, tá? Basicamente, a gente está falando aqui de 10 testes de controle. Esses 10 testes de controle, eles estão relacionados ali a diversos objetivos, né? Mas sempre, quando a gente fala do acertar, eu gosto de dizer que a gente está observando processos, pessoas, equipamentos e tecnologia. E todos esses itens que a gente está observando, esses 4 pilares, eles estão relacionados a que a gente possa reduzir a possibilidade ou risco de fraude ou risco de erro, né? O erro, ele é não intencional, enquanto a fraude, ela é intencional e visa, de certa forma, beneficiar alguma pessoa ou algumas pessoas em específico. Então, qual que é o nosso objetivo com todos esses processos, com todos esses testes? Inicialmente, melhorar a qualidade da informação por meio de procedimentos que vão garantir ou minimizar, de certa forma, a possibilidade de erros ou de fraude, e a gente tentar, por meio desses procedimentos, então, elevar a confiança, né, no processo pelo qual a informação é gerada e alimenta no futuro ali o ISNIS e a exatidão dessa informação para o sistema nacional. Isso é de grande valia, especialmente para as agências reguladoras que trabalham intensamente aí com esses dados para poder realizar a sua regulação e a sua fiscalização dos serviços prestados de água e esgoto, tá? Basicamente, a gente, falando então desses testes de controle, a gente já entra logo de cara no primeiro teste de controle, que é o 55. Esse teste de controle, ele é relacionado a processos, e ele observa 6 atividades críticas. São as atividades críticas que estão descritas aqui. Quais são essas atividades? Basicamente, a gente tem que ter um planejamento de orçamento e estruturação do investimento. Isso é, toda empresa ela precisa ter um processo, um procedimento operacional padrão, um POP desenvolvido, que determine, que explique como que é realizado ou como deve ser realizado o planejamento do orçamento e os seus investimentos. E essa divisão, essa subdivisão, ela tem que respeitar lá, desde o seu planejamento, a parte de fonte de recursos, de origem dos recursos e de destino. Então, o acertar, ele pede muitos testes relacionados a esse tipo de subdivisão, que é apresentado pelo ISNIS. Então, a gente está observando se os recursos são próprios, são onerosos, são não onerosos, se eles são recursos, então, de terceiros ou recursos do próprio prestador de serviço, e também o destino. Ou seja, aqueles recursos que são aplicados, eles vão para serviços de água, serviços de esgoto ou para outros serviços que não sejam água e esgoto. Então, esse planejamento ele já tem que conter e já tem que constar esse tipo de detalhamento, mesmo antes de você realizar o investimento, efetivamente falando. Logo depois, a gente fala de cadastro, né? O item 2 aqui, eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas o cadastro do ativo imobilizado e intangível, não sei até que ponto vocês estão familiarizados com esse tema, mas como muitas vezes a gente fala com engenheiros, né, ou fala com pessoas de outras áreas, é importante a gente fazer a diferenciação ali entre imobilizado e intangível. Tá? O intangível é um direito de uso, digamos assim. Tentando traduzir, é o seguinte, eu tenho uma coisa que não é minha, né? E essa coisa que não é minha, ela vai se desgastar ao longo do tempo, ao longo da concessão. Então, por exemplo, quando eu tenho uma estação de tratamento de água, ela não é do prestador de serviço. Essa estação de tratamento de água, ela está sob o direito de uso de um prestador de serviço de água.
portanto, aquilo se torna como intangível, porque ao final do contrato ele é reversível para o poder concedente, que é o município. Então, quem é o dono de fato daquele ativo é o município. Mas, enquanto isso, a concessão ela tem aquele direito de uso que vai ser amortizado ao longo do tempo. Ou seja, se em 30 anos eu vou amortizar uma concessão, eu vou amortizar um ativo, né? Esse ativo ele é um ativo intangível e se durante esses 30 anos eu tenho um contrato que é vigente durante 20 anos e aquele contrato vai se encerrar, quer dizer que eu amortizei 20 anos e deixei os outros 10 anos como um ativo financeiro. E esses 10 anos que sobraram, o município tem que pagar aquilo de volta para o prestador de serviço ao final da concessão, porque isso não foi pago, não foi amortizado dentro da tarifa. Tá? E o ativo imobilizado, ele fazendo então essa distinção, né, em relação ao ativo imobilizado, é aquilo que é de propriedade, sim, do prestador de serviço. Muitas vezes isso não está relacionado, de fato, à prestação direta do serviço e pode ser, por exemplo, um prédio administrativo, pode ser um carro, né, pode ser outros tipos de ativo que não sejam relacionados necessariamente à prestação finalística daquela concessão, e aí tem essa distinção. O imobilizado, ele deprecia, e o intangível, ele amortiza. Tá? Então, é interessante que a gente tenha aí um procedimento referente a como cadastrar esse ativo imobilizado, esse ativo intangível, e que tenha também definidas as responsabilidades de quem manipula o arquivo mestre, quem manipula o arquivo que vai registrar esse cadastro. Como terceiro tópico, a gente tem ali diretrizes para abertura, manutenção, encerramento dos projetos da empresa. Então, esses projetos são os projetos de investimento, que estão abertos, estão encerrados, e a partir do momento que eles estão encerrados, né, a gente costuma chamar de imobilizado em andamento, aquilo entra em operação, e aí ele pode começar, de fato, a amortizar ou depreciar. Então, a gente tem que ter todas essas diretrizes para a abertura de um projeto de investimento, a sua manutenção até o momento em que ele está sendo capitalizado, e aí o seu encerramento posterior para que isso seja passado para um ativo em operação e, portanto, comece a amortizar ou depreciar. Tem que ter também uma norma, um procedimento, e isso tudo pode ser a mesma norma, tá? Com várias subdivisões, ou então pode ser uma norma específica e separada para cada um desses subtópicos, mas é necessário que a gente tenha apreciado cada um desses temas aí, que são as atividades críticas desse teste de controle. Então, é necessário que tenha também o item 4, referente a desembolsos, medições, aquisições vinculadas aos investimentos. Vocês, e principalmente as pessoas aí que são engenheiros, têm muito mais afinidade com isso do que eu, que sou economista, né? Então, o que a gente está falando é o seguinte, para cada projeto de investimento, obviamente, eu vou ter as etapas de aferição, de ateste das notas fiscais, de verificação de se os serviços que foram contratados foram de fato realizados, para que eu possa passar isso para o financeiro e o financeiro possa executar tanto a contabilização quanto os desembolsos relativos àqueles serviços que foram prestados. Então, é necessário que tenha todo esse procedimento descrito também, que ele é uma atividade crítica. Nós precisamos de ter aqui as regras para contabilização dos ativos, considerando categorias para classificação, registro contábil, os índices, né, como eu já expliquei, de depreciação e amortização por cada categoria do ativo, que estão ou devem estar muitas vezes relacionados ao tempo, né, à vida útil daquele ativo em específico. E nós temos os critérios também para encerramento desses projetos, a capitalização e a ativação dos ativos. Chega a ser até uma tautologia isso, mas uma repetição, mas assim, é uma ativação dos ativos que estão relacionados ali. Então, eu só resumi esses itens aqui em 6, né, são os mesmos itens, e vocês precisam entender que ao rodar os testes de controle, a gente vai verificar sempre o seguinte, a política está desenvolvida? Se eu tiver uma dessas políticas não desenvolvida, um desses procedimentos não determinado, automaticamente a minha nota vai ser uma nota de não implementado, tá? Então, se eu tiver a política, sim, implementada, mas eu tiver falhas em relação à atualização ou divulgação desses normativos, e aí
como vocês já estão chegando no processo final, vocês já devem ter escutado isso várias vezes, isso já deve estar bem fixado na cabeça de vocês. A gente entende a atualização, a princípio, como no máximo 2 anos, uma atualização considerável de um procedimento, mas isso pode variar de auditor para auditor, e a divulgação, possivelmente ou preferencialmente, num lugar em que todos os colaboradores tenham acesso a essas informações. Então, possivelmente, numa intranet local ou numa rede interna do prestador de serviço, eles precisam ter o acesso a essas políticas, normas e procedimentos. No caso de adotar, sim, ou de existir a política, a norma ou procedimento, se eu identificar como auditor falhas, seja na atualização ou na divulgação, a gente tem uma nota de parcialmente implementado. Todos os itens sejam respeitados, a gente passa, de fato, a ter a nota de implementado, que é a maior nota de confiança que a gente pode atribuir. Bem, eu demorei bastante tempo nesse primeiro teste, mas eu acho que, entendida a dinâmica, os próximos testes eu vou conseguir correr e andar um pouco mais rápido com cada um deles, tá? Se ficar alguma dúvida, eu peço aí que a Rita faça alguma intervenção para que eu possa ir respondendo, ou então a gente responde ao final, se for necessário. Aí vocês fazem só o feedback vocal, porque eu não estou enxergando aqui o chat agora, tá? Bem, passando então para o teste de controle, que é o 56, a gente está observando também atividades críticas. São 5 atividades críticas. A aprovação de investimento, abertura de projetos de investimento no sistema aplicativo, né, no sistema do prestador de serviço, cadastro do ativo imobilizado e intangível, manipulação do arquivo mestre do ativo, cadastro, taxa de depreciação e amortização, aquisição de materiais e contratação de serviços para os projetos de investimento, e encerramento, liquidação e capitalização dos investimentos. Essas etapas, o que a gente está procurando com elas, né? Então, aqui no teste 56, o que se procura dessas atividades críticas existe segregação de funções? Muita gente, em todos os lugares, todas as vezes que a gente conversa, acha que essa segregação de funções é excessiva, é exagerada. Bem, quando os testes foram desenhados, como eu falei com vocês mais cedo, a gente sempre estava buscando desenhar uma situação que evitasse a ocorrência de fraude e a ocorrência de erro. Portanto, a segregação de funções é uma etapa entendida como essencial e necessária para que a gente tenha confiabilidade e exatidão das informações. Caso não seja possível fazer uma segregação integral de cada uma dessas subatividades, né, que seria a nota máxima, é possível que, às vezes, 2 pessoas façam de forma intercalada essas atividades, ou 2 áreas diferentes realizem isso de forma intercalada. E aí a nota é uma nota intermediária, ou seja, não existe uma independência completa entre as atividades críticas, mas a gente entende que aquilo ali, de certa forma, já mitiga um pouco os riscos de erro e de fraude. Agora, caso uma pessoa só execute todas essas funções, realmente a gente entende que não há segurança o suficiente naquele nível de informação para que a gente possa atribuir uma nota superior ao não implementado. O teste 57 está relacionado também a processos. E aí, ele vai procurar o seguinte: existem procedimentos, normas, etc., que dizem o seguinte, que apenas usuários autorizados podem ter acesso a transações relevantes no sistema ou nos procedimentos utilizados em relação a ativos e investimentos? Então, essa é uma pergunta. A segunda pergunta existe concessão, existe revisão, né, da concessão, revogação de acessos ao sistema? Por que isso? Vamos supor que uma pessoa que tenha sido desligada do prestador de serviços, ela tenha acesso à contabilização daquele prestador de serviços porque não houve revogação do seu acesso ao sistema. Essa pessoa ela pode entrar lá e pode, por exemplo, deletar toda a estrutura de ativos de um prestador de serviço de forma a se vingar daquela demissão injusta, né? Então, ela tem condições de fazer alterações mesmo sem ter pertinência, mesmo sem ter a autorização, sem dever ter a autorização para poder fazer esse tipo de autorização, de alteração no sistema, tá? Então, a gente pergunta não somente se esses procedimentos eles existem, quanto a gente testa e verifica se esses procedimentos são eficazes
por meio de um teste amostral. Então, a gente verifica se, apesar das normas existirem, existe também uma verificação ou isso, de fato, acontece na prática por meio de um teste amostral. Como funciona esse teste amostral? Você seleciona uma amostra de usuários daquele sistema, verifica se existe uma solicitação formal para conceder aquele acesso e, posteriormente, você verifica se aquele acesso foi aprovado por um gestor adequado. E a mesma coisa se ocorreu um desligamento. Às vezes, a pessoa não tem mais o acesso, então ela precisa ter aquele acesso revogado. Então, esse acesso revogado passa pelo procedimento que foi traçado pelo prestador de serviço para que isso ocorresse na prática, na efetividade. Então, a gente observa isso também dentro desse âmbito dos testes do acertar. E aí, como que a gente faz a nota do teste, né? Existe política? Se não existe, o teste não está implementado. A gente entende que aquilo ali, aquele controle não está implementado, portanto, é a menor nota. Se existe política, mas a gente usou o teste amostral e percebeu algum desvio, seja de prática, seja de pertinência, a gente dá uma nota de parcialmente implementado. Caso o prestador tome total em todas essas normas, em todas essas etapas, ele vai tomar uma nota aí de implementado, tá? Em relação ao teste 58, a gente já está observando o pilar de tecnologia. Então, a pergunta é, existe rastreamento das alterações no sistema? A gente chama isso de trilha de auditoria. Eu tenho certeza que vocês já passaram por diversas etapas e por diversos testes que são repetição desse teste. Então, o que a gente está observando aqui? Dentro de cada subprocesso do acertar, existe sistema? Ah, que ótimo que existe um sistema. Agora, existe uma trilha de auditoria que eu consigo fazer o monitoramento e revisão dos logs, ou seja, a pessoa que entrou naquele sistema e fez aquela determinada alteração no sistema. Eu consigo saber quem foi, qual a hora, qual a data daquela alteração, ela estava logada com senha, tudo bonitinho e tal, e ela fez aquela alteração. Se for uma alteração fraudulenta ou se for uma alteração errônea, a gente passa a conseguir entender quem foi que fez aquele tipo de alteração. Então, a gente passa a ter uma maior confiabilidade nesse processo, tá? Então, nós temos aqui que, se existe trilha de auditoria, a gente tem implementação, desde que exista o monitoramento e revisão desses logs também, né? E outro ponto, normalmente esse monitoramento e essa revisão desses logs de acesso e dessas alterações é realizada pela equipe de auditoria interna ou pela equipe de controles internos do prestador, tá? Caso eu tenha trilha de auditoria, mas não faça monitoramento e revisão de logs, então eu tenho parcialmente implementado e, obviamente, se eu não tiver trilha de auditoria, é não implementado, então a nota é a menor possível. O CT 59, ele diz respeito também a processos. E aí ele pergunta se existem procedimentos de comunicação formal à contabilidade sobre encerramento de projeto. Lembra que eu falei lá no teste, no primeiro teste, se eu não me engano, 55, 54, sobre a constituição, o monitoramento e encerramento dos projetos? Pois é, acontece em muitos prestadores de serviço essa situação, que é o seguinte, eu tenho uma equipe de engenharia e essa equipe de engenharia ela não tem um acesso e uma proximidade muito grande com a equipe de contabilidade. Então, eles vão, ativam ou criam um processo, começam a capitalizar as despesas, os custos ali dentro e, de repente, aquele projeto entra em operação, mas aquele projeto que entrou em operação, ele não foi comunicado à contabilidade. E aí nós temos um problema severo para a contabilização, porque a partir do momento que um ativo entra em operação, ele precisa começar, de acordo com sua vida útil, de acordo com as taxas de amortização e depreciação, a ser depreciado ou amortizado dentro do sistema contábil. Então, precisa ter uma dobradinha, uma comunicação muito grande entre as equipes de engenharia e as equipes e as equipes de contabilidade, tá? Então, esse teste é exatamente para prevenir esse tipo de coisa. Então, existe uma comunicação formal à contabilidade sobre o encerramento dos projetos e para contabilização, ativação, depreciação e amortização desses ativos que agora já constam ativados, já constam dentro do imobilizado, do intangível do prestador? Ótimo. E aí, a gente verifica se esses procedimentos existem e depois se esses procedimentos são realizados na prática por meio também
de um teste amostral. Então, a gente retira uma amostra, faz o teste de efetividade. Se, entendendo que não há norma, nós já temos logo de cara a nota de não implementado. Caso exista a norma, mas ela tenha falhas de efetividade nos testes amostrais, a gente entende isso como parcialmente implementado. E nos casos de efetividade do teste e existência dos procedimentos, aí a gente considera que sim, esse teste é implementado. Tá? Passando para o CT60, o CT60 ele vai perguntar se existe um laudo emitido por empresa competente para reavaliação de ativos. Tá? Então, qual que é a questão? Nem sempre eu vou ter ativos reavaliados na minha empresa, mas se houver reavaliação de ativos, o que é uma reavaliação de ativos? Né? Normalmente, a reavaliação de ativos vai ocorrer em função de um teste de impairment, que a gente chama, que é o seguinte, quando eu estava realizando uma auditoria, estava realizando uma auditoria lá no interior de Goiás, sobre uma empresa, que era uma empresa de alimentícia, tá? E ela produzia ali, era milho, ervilha, tomate pelado, tomate enlatado, etc. E aí essa empresa, em um determinado momento, resolveu comprar uma máquina de geleia de mocotó, tá? E aí eu lembro que esse foi o primeiro teste que eu fiz desse jeito. Então, ela resolveu comprar uma máquina de geleia de mocotó que não tinha nada a ver com a atividade finalística dela. E aí ela comprou essa máquina, colocou a máquina lá e falou assim, um dia eu vou usar isso daqui. E acabou que ela não usou essa máquina. Ela comprou a máquina zero bala, não usou a máquina porque não estava diretamente associado à produção daquela empresa em específico. E aí, o que aconteceu? Ela deixou a máquina encostada. Passou-se ali 1 ano, 2 anos a máquina encostada, o que aconteceu? A máquina perdeu o valor de mercado dela, porque ela não foi utilizada, então ela precisava de ser feita manutenção, né? Como a manutenção não foi dada adequadamente, aquela máquina não foi utilizada, ela perdeu o valor de mercado dela. Então, se ela estava ativada a um valor e deveria ter depreciado por 2 anos, hoje ela valeria menos do que esse valor. Então, você faz um teste e faz uma reavaliação daquele ativo para trazer ele para um valor que seja mais correto para os acionistas, para os stakeholders, para que as pessoas que estão envolvidas naquele negócio tenham a noção de que aquele ativo, de fato, ele não vale aquele valor pelo qual ele recebeu um investimento. Mas no caso dessa reavaliação de ativos, na época eu trabalhava numa empresa de auditoria, então eu era uma pessoa que estava capacitada e estava, digamos assim, adequado para poder realizar esse teste, para poder dizer qual seria o valor de mercado reavaliado daquele ativo em específico. Tá? Então, esse tipo de reavaliação ele precisa ser feito e suportado por uma empresa competente para fazer esse tipo de reavaliação. E aí a gente observa todas as reavaliações dos ativos que foram realizados no período de auditoria, retira uma amostra deles e verifica se essa reavaliação está suportada por laudos de empresas que estão adequadas ou de profissionais que estão adequados para fazer esse tipo de coisa. E esse teste ele só tem 2 respostas, não implementado ou implementado. Ou seja, existe o suporte, existe o laudo emitido? Se não existe, nós damos direto a nota de não. Caso sim, a gente coloca ali que a nota é implementada e não houve desvio. Agora, se falar que existe o laudo, mas a gente percebeu qualquer tipo de desvio na amostra, a gente também vai dar não implementado. Ele não tem uma resposta parcial. Tá? O teste CT61 é um teste que observa se existe cálculo automático mensal de amortização e depreciação com base em taxas já definidas, tá? Aquelas taxas que vão ser definidas ali junto com a agência reguladora, definidas junto com a CVM, a depender, né? Então, de acordo com a vida útil do ativo, conforme a tática que a empresa adotar de taxas de depreciação e amortização, a gente vai verificar que existe um cálculo mensal de sistema, tá? Que está de acordo com essas especificidades. E aí, o que acontece? O pessoal sempre pergunta isso. Eu tenho um cálculo automático numa planilha de Excel. Não vale planilha de Excel. Planilha de Excel a gente não entende como sistema. E por que isso?
Porque a planilha de Excel ela não tem a segurança adequada, que a gente considera adequada para o procedimento de geração de informação com qualidade. Porque a gente sabe que a planilha de Excel, a depender de você migrar ela de um computador para o outro, ela pode desformatar a fórmula, ela pode perder algumas coisas, ela pode ter problema tanto de segurança para acesso e para alteração dessas taxas que estão cadastradas, e isso gera insegurança para os demonstrativos financeiros dos prestadores de serviço. Portanto, a gente não considera planilha de Excel como um item adequado, um sistema adequado. Tá? Nesse sentido, a gente também tem só duas respostas possíveis. Existe cálculo automático? Se eu tenho um cálculo automático e eu fiz um teste amostral, tem desvios, eu vou ter a nota de implementado. Caso contrário, eu fizer em Excel ou qualquer outro controle, ou identifique desvios amostrais nessa amostra que eu avaliei, que eu tratei, o que vai acontecer é uma bomba nesse teste para o nível de não implementado. Tá? Passamos, então, para o teste 62, que é relacionado a processos e pessoas, aos dois pilares. E aí a pergunta é, existe revisão mensal independente? E essa revisão mensal independente ela está relacionada ao item de vida útil, classe e taxas cadastradas de novos ativos. Portanto, eu tenho um prestador de serviço, eu vou criar uma nova estação de tratamento de água, eu vou criar uma nova estação de tratamento de esgoto, eu vou fazer uma extensão de rede, eu vou fazer qualquer tipo de coisa que esteja relacionada a um processo de investimento, a um projeto de investimento. Quando eu inserir esse investimento no ativo, eu preciso de ter uma revisão mensal independente desses itens que estão sendo incluídos e que me diga qual que é a classe desse ativo, qual é a vida útil dele, quais são as taxas às quais eu vou ter que fazer a amortização ou a depreciação daquele ativo em específico. E aí nós também observamos isso por meio de um teste amostral. E esse teste amostral tem que ser executado por uma pessoa ou algumas pessoas qualificadas, e a gente entende isso. Pessoas que sejam ou contadores com entendimento da engenharia, ou um contador junto com um engenheiro, ou um engenheiro com conhecimento em contabilidade, e assim por diante. Tá? Então, a gente verifica se existe essa revisão mensal e se a pessoa tem pertinência para poder fazer e se ela está capacitada para poder fazer esse tipo de avaliação, caso esteja tudo ok, implementado. Caso eu tenha revisão mensal, mas a gente identifique que a pessoa não é adequada para aquele processo, a gente entende esse teste como parcialmente implementado e caso não exista revisão mensal, é não implementado. Tá? Chegando aqui no CT63. O CT63 é curioso, porque ele está classificado, eu não sei se vocês conseguem enxergar aí no computador de vocês, mas ele está aqui como processo contábil e gestão de ativos. O SNIS, obviamente, o SNIS é um sistema maravilhoso, ele tem informações fantásticas, ele tem coisas assim, que ajudam demais a gente no nosso trabalho, mas, obviamente, ele também tem falhas. E essa é uma das falhas do SNIS. O que acontece? Na sua informação FN019, o SNIS coloca conjuntamente as informações de despesas com depreciação, amortização do ativo diferido. Ativo diferido, gente, nem existe mais, tá? Isso aqui nem existe mais pelas novas regras contábeis. Então, está muito desatualizado. Então, a gente já entende aqui uma desatualização logo de cara nessa informação. E logo depois, ele entra aqui e provisão para devedores duvidosos. Provisão para devedores duvidosos é uma situação que tem muito mais a ver com contabilidade ou com processo contábil do que com a gestão de ativos. Só que como essa informação no SNIS está conjunta, o processo aqui ele também está considerando esses dois itens, mas isso não é relevante para a gestão de ativos, não tem nenhuma relação com a gestão de ativos, mas eu quis trazer ele e quis deixar isso claro também para vocês. O que é uma PCLD, né, que é a provisão para créditos de liquidação duvidosa, ou uma PDD, que é a provisão de devedores duvidosos? Isso é o seguinte, quando eu tenho uma receita que está associada à prestação ali dos serviços de água e esgoto, eu tenho muitos usuários que acabam sendo inadimplentes. E eu vou dar um caso que é muito comum, que são os casos dos hospitais, por exemplo. Por que o caso dos hospitais? Os grandes hospitais, eles sabem que ninguém em sã consciência
vai cortar a água de um hospital. Porque imagina o efeito que isso daria em termos de saúde pública, em termos de segurança da sociedade, né? Então, o que acontece? Os hospitais, alguns hospitais, sabendo disso, eles deixam a conta de água, que é uma conta até elevada, né, em geral, para pagar por último, ou eles optam por simplesmente não pagar as contas de água. E ao longo do tempo, esses débitos vão se acumulando e o prestador de serviço ele chega no momento que ele percebe assim, olha, isso aqui eu acho muito difícil, por isso que é o devedores duvidosos. Isso é muito difícil de eu conseguir recuperar. É muito complicado de eu conseguir ter esse dinheiro de volta. Portanto, ele compartilha isso por meio de uma provisão, que ele diz assim, olha, eu levanto uma provisão contábil para considerar que aquele valor talvez eu não consiga mais, mesmo executando processos muito efetivos de cobrança, que eu não vou conseguir fazer isso. E acaba se torna uma receita irrecuperável para o prestador, e a gente acaba tendo que baixar isso como uma despesa, como um reconhecimento, né, na contabilidade do prestador, e aí a gente acaba tendo que socializar na tarifa essa despesa, ou esse custo, ou essa não receita que acontece com todos os outros usuários. Então, os usuários acabam sendo um pouquinho penalizados por esses maus pagadores. Tá? Então, só explicando essa situação, e nesse teste a gente verifica se existe um procedimento para a composição dessa PCLD, ou dessa PDD, ou dessa provisão, e a gente verifica se existe uma revisão dessa provisão por pessoa qualificada. Tá? Então, no caso de existir o procedimento e haver revisão, a gente tem um teste implementado. Caso a gente tenha a existência do procedimento, mas ele não seja revisado por pessoa qualificada, parcialmente implementado, e caso, obviamente, a gente não tenha nem o procedimento, logo de cara, a gente já tem uma situação de procedimento não implementado, portanto, a menor nota do acertar em relação à confiança. E chegamos ao último teste. O último teste é o CT064, CT64, e ele é referente a cálculo de juros automáticos, variações monetárias, taxas, encargos, financiamentos, empréstimos. Basicamente, o que é isso? Se eu vou pegar valores emprestados com financiamentos, com empréstimos, ou se eu vou ter que pagar variações monetárias, porque eu contraí um empréstimo em dólar, e aí o dólar explodiu por conta de uma série de coisas, como a pandemia, por exemplo, como uma crise financeira, eu vou ter que pagar aquela variação monetária. Então, existe um cálculo automático para esse tipo de capitalização que é realizada no âmbito dos investimentos, no âmbito dos financiamentos, no âmbito econômico-financeiro do prestador de serviço. Se isso for realizado de forma manual ou em planilhas de Excel, a gente entende que é não implementado. Caso isso seja realizado de forma sistemática e a gente, fazendo o teste amostral, verifique que o prestador de serviço segue esse procedimento e verifica isso e realize isso adequadamente, a gente tem a implementação completa. Caso a gente verifique algo intermediário, nós temos ali a implementação parcial. Tá? Então, bem, gente, era isso que eu gostaria de trazer hoje. Agradeço aí o convite da Rita, agradeço o convite do Fernando e me coloco à disposição a esclarecimentos adicionais para você sobre esse tema de ativos e investimentos, que é um tema tão importante aí para o setor.